Fala galerinha, então vamos dar prosseguimento a Dissecando a Diretriz, continuando falando sobre complicações crônicas. Dessa vez vamos falar sobre retinopatia diabética. Essa é uma entidade que assusta muitos pacientes com diabetes, porque visão é um dos nossos sentidos que mais nos afetam quando a gente tem qualquer tipo de alteração. Então a retinopatia é uma das que mais assustam o paciente. Pacientes que têm diabetes, que conhecem alguém que tem retinopatia, ficam com muito medo disso e a gente vai ver o porquê. Retinopatia diabética, por definição, é uma lesão da retina secundária a um processo lesivo neurovascular específico da diabetes. Ou seja, são alterações que vão ocorrer especificamente por causa da diabetes. E o grande destaque aqui, e por que todos esses pacientes, quando conhecem essa entidade, ficam com medo? Porque a retinopatia diabética é a principal causa de perda visual irreversível, principalmente entre os pacientes com 16 a 64 anos. Fora dessa faixa, no grupo geral, ela está entre as principais, ainda não chega a ser a principal, mas no recorte dos 16 aos 64 anos, ela é a principal causa de cegueira irreversível. Porque se a gente considerar, por exemplo, a catarata, ela é uma causa de cegueira reversível, mas irreversível. A retinopatia diabética está entre as primeiras e, a depender do grupo, a primeira. E aí, o paciente que chega com retinopatia diabética ou que chega com um risco de retinopatia, ele vai se colocar em três principais grupos. O primeiro é o que ele tem o risco, mas ainda não tem uma retinopatia propriamente dita, então a gente coloca ele como sem retinopatia, mas tendo risco alto de retinopatia porque a diabetes não está controlada, está descompensada, não mudou o estilo de vida, não está tendo adesão adequada ao tratamento, ou às vezes até tá, mas a mudança de estilo de vida sobrepõe-se ao tratamento e aí com isso acaba precisando de doses cada vez maiores, não é controlada a diabetes, tem outras comorbidades, síndrome metabólica, obesidade, hipertensão, tudo descompensado. Esse é um paciente que tem um risco alto de desenvolver a retinopatia, mas ele não tem alteração, então ele está nesse primeiro grupo. A partir do momento que ele aparece com uma alteração, geralmente a evolução é para uma retinopatia diabética não proliferativa. Nesse caso, a alteração ela é eminentemente vascular. O que acontece? O paciente com a hiperglicemia prolongada, os vasos da retina, eles começam a acumular muito fluido, muito líquido, o plasma começa a aumentar. E com isso os vasos eles começam a dilatar. Então essa fase não proliferativa é a fase em que os vasos começam a promover suas dilatações. No exame oftalmológico você percebe na retina dilatações venosas. Isso pode predispor a rupturas e promover pequenas hemorragias retinianas ou próximas a ela. Essas hemorragias controladas, essas dilatações, esses microaneurismas estão nessa fase não proliferativa. O grande problema é que você pode aí sim, repetindo aqui a imagem para vocês, olha como vejo esses vasos aqui dilatados, veja como tem aqui focos hemorrágicos, né, na retina, tá certo? Esses vasos estão bastante dilatados, tá certo? Então perceba que essas são manifestações típicas de um paciente com a retinopatia diabética. E aí o grande risco, né, de evolução é de você promover uma neovascularização no disco óptico ou na retina. Esse novo enovelado de vasos que estão se formando ali vão aumentar o fluxo, vai aumentar novamente dilatação vascular. É um processo cíclico. Novos vasos surgem, novos vasos dilatam, começam a fazer edema, né, na retina. E aí essa é uma evolução catastrófica, porque quando começa a formar o edema macular, aí, meu amigo, é a hora que o paciente começa a ter borramento visual, ele começa a perder a acuidade visual de fato, e nesse momento você começa a ter alterações cada vez mais irreversíveis. É importante frisar que o edema macular ele não é exclusivo da retinopatia proliferativa, ele pode acontecer na não proliferativa também, mas a evolução natural da doença é que isso vá ocorrendo, inclusive um sangramento mais importante que vai para ao humor vítreo, né? Dentro mesmo do globo ocular você começa a ter uma hemorragia. Essa é a chamada hemorragia vítrea. E aí, para vocês terem uma noção, a hemorragia vítrea é mais ou menos assim. Olha o coágulo que se formou dentro do humor vítreo. Isso, claro, vai afetar a visão. O paciente vai perder a visão nesse momento, né? Mas isso aqui ainda não é o pior. O pior é o edema macular em si, que você acaba perdendo tecido retiniano aqui.
e isso leva à perda da visão. Esse é o grande problema, é o principal problema que a gente fica preocupado num paciente com retinopatia dele chegar a esse estágio, porque aqui, meu amigo, é o ponto de irreversibilidade, é quando você não tem mais o que recuperar. E aí os exames, aí é principalmente para a galera da oftalmo aí, que é quem lança a mão e quem interpreta mais esses exames de fato, mas você pode lançar a mão da retinografia, angiofluorescenografia, tomografia de coerência óptica e ultrassonografia de globo ocular, que você pode fazer para poder avaliar, investigar todas essas alterações que a gente viu. No caso da retinografia, ver o grau de perda de fato de retina que esse paciente teve. É muito importante fazer de períodos, né, de tempos em tempos nesses pacientes com risco alto de retinopatia. E aí o tratamento basicamente depende do estágio da doença. Porém, existem 2 tratamentos. Na verdade, a diretriz traz 4 principais tratamentos, mas ela sinaliza que 2 são os principais e mais úteis. Lembrando que todos eles podem ser repetidos, o paciente pode precisar fazer mais de uma vez tratamentos seriados para as retinopatias, para evitar a progressão. O objetivo aqui é evitar a progressão da doença. E aí o primeiro pode ser uma fotocoagulação a laser, que é ótimo, porque não é um procedimento invasivo, é um procedimento a laser que não precisa perfurar o globo ocular, nem chegar na retina, nada do tipo. E aí os efeitos colaterais, obviamente, porque você está fazendo o laser queimando a parte da retina que foi perdida, mas você corre, obviamente, o risco de queimar parte das células, né, que estão ali da retina, viáveis, no meio dessas células perdidas. E aí você, claro, tem como efeito colateral uma perda do campo visual. Pode agravar essa redução, mas é uma redução, um agravamento mais controlado na região em que você realmente não tinha o que fazer. E aí você pode também ter alteração na adaptação do claro e do escuro. Então você está de dia, de repente apaga a luz no escuro para poder começar a enxergar no escuro. Essa adaptação você tende a perder mais facilmente nesses quadros quando se faz, né, a fotocoagulação. O outro exame que aí sim a diretriz traz como padrão ouro é a farmacocoagulação com antiangiogênico. Você faz a infusão nos pequenos vasos que estão afetados de material antiangiogênico, e aí ela traz como padrão ouro para o edema macular, principalmente, né? Mas como efeito colateral, esse é um procedimento invasivo. Então você pode fazer uma infecção ocular, a depender de onde você infunda, pode fazer descolamento de retina, você pode predispor a uma catarata por causa da, né, a aplicação, e você pode aumentar a pressão intraocular também e predispor a um glaucoma. Lembrando que esses pacientes precisam estar sendo acompanhados com frequência com oftalmologista. É um paciente que, a partir do diagnóstico de diabetes tipo 2, precisa ser encaminhado para o oftalmologista, e o oftalmo precisa estar reavaliando ele de tempos em tempos, porque é fundamental para poder acompanhar essa evolução e evitar a progressão da doença. Tá certo, galera? Então é mais ou menos isso que a diretriz trouxe para falar sobre a retinopatia. Lembrando mais uma vez, eu vou frisar de novo aqui. Tudo isso precisa estar na nossa avaliação inicial do paciente com diabetes, e a diretriz traz que isso é importante de estar sendo feito no diagnóstico e nos exames de segmento, nas consultas de segmento. Se você não se atenta a isso, você corre o risco de fazer o paciente evoluir, progredir com essas complicações de maneira mais intensa e mais grave, né? Passando despercebido nos momentos iniciais. Tá certo, galera? Então fiquem atentos aí. Um grande abraço e fui!